ao Salão Oval da Casa Branca. Temos um problema em nosso país e é um problema novo, é um problema que ninguém realmente pensou. Muito há alguns anos é chamado de cigarro eletrônico. Uma misteriosa doença pulmonar ligada aos vaporizadores já matou 6 pessoas e deixou quase 600 com graves doenças respiratórias. É o caso de Whitney Livingston, de 17 anos, que fumava cigarros eletrônicos há 2 anos. E essa semana foi internada às pressas no hospital. O médico disse que não parecia com nenhuma pneumonia que ele já tinha visto. Atualmente, cerca de 8 milhões de adultos usam cigarros eletrônicos. Mas 5 milhões de crianças estão usando cigarros eletrônicos. Isso é excepcionalmente prejudicial para os nossos filhos. Uma geração inteira de crianças corre o risco de se viciar em nicotina. O público jovem é atraído pelos vaporizadores que oferecem sabores como menta e caramelo. E são justamente esses que o governo federal prometeu banir. Esta semana, Michigan se tornou o primeiro estado americano a proibir a venda de cigarros eletrônicos com aroma, com exceção do aroma do próprio tabaco. Agora, Massachusetts, Califórnia e Nova York pretendem fazer o mesmo.